É o seguinte, gente, uma das colaborações do gerenciamento holístico para o entendimento dos ecossistemas hoje, do manejo que a gente tem deles, é o lance da escala de friabilidade, que é um texto que eu já passei para vocês. O que a escala de friabilidade informa? A escala de friabilidade ela informa para a gente o seguinte, que nos lugares onde a gente tem a umidade distribuída durante o ano, em forma de chuva, de sereno, de umidade relativa do ar, quando a gente coloca a matéria orgânica morta cobrindo o solo, ela entra em contato com o solo e ela é colonizada pelos fungos, né? E aquilo promove uma decomposição biológica. A decomposição biológica, ela aumenta muito, não só a fixação de carbono, que aumenta a capacidade de armazenamento de água, mas a própria micorriza segura muita água, né? Então ela aumenta e aí aumenta a capacidade do solo de se autorregular, de deixar a água percolar para baixo se tiver em excesso, de segurar mais se achar que as plantas vão precisar. Então o solo tem essa autorregulagem, assim como as plantas também têm a evapotranspiração. Então são vários mecanismos sistêmicos de feedback que controlam esse lance da água. A oxidação significa que você está com umidade de menos. Então você tem partículas oxidando. Essas partículas elas não entram para a ciclagem de nutrientes no solo, elas vão para a atmosfera. E com isso, elas diminuem a eficiência de armazenamento de água. Então, quando a gente fala de cobertura de solo, e por isso que a água antecede os sistemas de produção na escala de permanência, a gente precisa ter umidade no solo suficiente para conseguir decompor a matéria orgânica biologicamente. Que é assim que a gente aumenta a eficiência da ciclagem de nutrientes e a possibilidade de correção de solo simplesmente pela cobertura de solo. E aí, de novo, o gerenciamento holístico entra com insights muito importantes. Esse da escala de friabilidade, os 4 insights, né? Tudo opera em todos os padrões, a relação presa-predador, a escala de friabilidade é um deles, e a questão do que não é o número, e sim o tempo, a presença dos animais, o tempo em determinado lugar que degrada. Além disso, o outro insight que é característico do gerenciamento holístico é essa noção de que a gente pode usar os animais como ferramentas. E aí, nos lugares onde a gente tem a umidade relativa do ar, uma escala de friabilidade, por exemplo, mais friável, por exemplo, é o caso de Brasília. Brasília tem 1.500 milímetros de chuva por ano, mas Brasília às vezes tem 7 meses de chuva de seca absoluta. Brasília às vezes tem menos de 10% de umidade relativa do ar. E aí, o que acontece nesses lugares? As pessoas descansam o cerrado, que é uma outra ferramenta que a gente tem, que é de descansar as áreas. Você descansa, mas a área não tem força para voltar. Então, quando a gente entende os animais como ferramenta, a gente pode fazer uma analogia que ela é muito usada na permacultura, por exemplo. Quando a gente vê uma floresta e a gente entende que as árvores são 70% água, a gente é convidado a pensar uma floresta como um lago suspenso. Quando a gente trabalha os animais em ultradensidade, em movimentos migratórios na propriedade, principalmente nos lugares semiáridos ou nos lugares mais para friáveis, por exemplo, Brasília não é semiárido, porque a classificação de semiárido é por índice pluviométrico. Mas Brasília é friável, porque se você não tiver uma intervenção da megafauna e do ser humano, o descanso não restaura. O cerrado não vira capoeirão nunca. Ele não volta, porque a gente não tem mais a megafauna. Então, nesse caso, eu estou divagando aqui um pouco, mas assim, a gente entender que os animais em densidades de alta concentração, né, em movimento migratório pela propriedade, eles também são lagos suspensos, porque a umidade da biologia desses animais, a quantidade de urina e de fezes que eles deixam cobrindo o solo e fertilizando o solo e possibilitando e amassando as gramíneas e colocando em contato com o solo, que faz com que esses solos possam se restaurar. Aí eles armazenam água por mais tempo e a partir daí de um solo mais rico, mais resiliente hidricamente falando, a gente consegue maximizar os processos de restauração. Então, a ciclagem biológica de nutrientes ela é fundamental e usar os animais para esse tipo de restauração é fundamental. Só para complementar esse raciocínio, lembrando para vocês, a gente vai falar disso depois de novo. As árvores, elas perdem as folhas e as folhas vão para o chão da floresta e entram em decomposição. As gramíneas coevoluíram com os herbívoros. Se elas não são pastejadas,
elas se sufocam. A folha fica em pé e seca, não entra em contato com o solo úmido para se decompor, e aí ela oxida. E aí essas moitas que se oxidam, elas vão se sufocando até morrer, elas aumentam o espaço entre uma planta e outra, ou seja, o solo começa a ficar cada vez mais exposto, e com isso a gente começa os processos de desertificação. Você vê como é que tudo está interligado. A gente está falando de água, mas a gente não consegue falar de água sem falar de estratificação. Aos 4 processos ecossistêmicos de novo. A gente não consegue falar de água sem falar de ciclagem de nutrientes, sem falar de estratificação e de biodiversidade, que no caso é usar os animais como um impacto, né? É interessante isso, né? É indissociável.